Queridos e amados irmãos, uma boa tarde a todos. Está entrando no ar a sua live Caminho do Deserto. Caminhos do Deserto é o tema das nossas lives. Glória a Deus. Gostaria que você já fosse aí compartilhando. Você já fosse compartilhando aí. Amém. Você já fosse compartilhando aí. Amém. Glória a Deus. Você já fosse compartilhando aí. Amém. Glória a Deus. Você já fosse compartilhando. Está compartilhando para nós. E nós vamos levar a palavra de Deus para mais longe hoje à tarde. Vamos abençoar vidas e corações. Amém? Aleluia. Agora com mais tempo, né? Estou com mais tempo para fazer a obra de Deus. E agora estou sobre o carro da fé, vivendo pela fé, confiando que Deus é meu provedor, meu sustentador. O que me poderá fazer o homem? Nada. Deus é meu guarda, Deus é meu porto seguro. Jesus é a minha sombra, a minha direita. Sobre as asas do Altíssimo eu vou encontrar refúgio e segurança. É isto que Davi disse no Salmo, né? Em nome de Jesus, nós vamos buscar refúgio e segurança. Aleluia. Mais uma tarde na presença de Deus, segurança. Aleluia. Mais uma tarde na presença de Deus. E eu creio que Deus vai estar falando com a gente poderosamente. Amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, tá? Eu gostaria que você fosse divulgando aí, falando para nós, levando esta palavra para mais longe. Se tiver algum problema no som, você nos comunica, tá bom? Levando esta palavra para mais longe. Se tiver algum problema no som, você nos comunica, tá bom? Levando esta palavra para mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Deus da glória. O Deus que opera milagre, aquele que cuida de Deus da glória, o Deus que opera milagre. Hoje eu vou falar sobre aquele tema, sobre restauração, tá? Sobre restauração, isso mesmo. Vamos falar sobre esse tema aí. Vamos falar sobre esse tema abençoado que está aqui, amém? Sobre restauração, tá? E eu espero que você me acompanhe durante o tempo que a gente ficar aqui ligadinho aqui na palavra de Deus. Eu conto com a tua participação, com a tua ajuda, tá bom? E vamos fazer um trabalho lindo para Jesus hoje, aqui à tarde, amém? Eu estou sendo muito repetitivo, é porque eu estou dando tempo aqui para outros chegar aqui a tempo de assistir a palavra com a gente. Tá bom? Glória a Deus, aleluia. Estou arrumando a câmera também, tentando achar aqui um lugar melhor para a câmera, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que agora ficou bom, né? Amém? Olha ali, agora acho que ficou bom. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando você fala de restauração, claro que a gente tem que abrir no livro de Neemias. Não existe ninguém melhor para trabalhar com a restauração como Neemias. Neemias, o nosso querido irmão, que sentiu no coração de retornar a Jerusalém, completamente destruída pela guerra. E Neemias, então, ele faz um projeto de voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Então é sobre ele que eu vou falar. Neemias, o grande homem de Deus que restaurou as muralhas de Jerusalém. Eu espero que eu esteja falando hoje à tarde com bastante restaurador nesta tarde. E que você seja também um restaurador. Amém? Aleluia. A Tânia Maria já está chegando aí, né, irmã Tânia? Seja bem-vinda, minha querida. Se mais alguém estiver assistindo aí, é só você comentar que eu cito o teu nome aqui, tá? Aleluia. Glória a Deus. Pilares para a reconstrução. Eu vou falar de 5 pilares para a reconstrução, tá bom? 5 pilares para a reconstrução. Estou apenas, comecei a pregar uma série de mensagens sobre sermões expositivos, né? Sobre tópicos. E acaba se tornando uma das melhores formas da gente de expor o Evangelho, de pregar o Evangelho, para as pessoas entenderem melhor, né? Aleluia. É como se você estivesse numa escola bíblica dominical e você estivesse ouvindo o professor te ensinando sobre um tema, e aquele tema específico, né? Eu vou falar sobre 5 pilares que você usa para a reconstrução, tá? No livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2. Neemias 1, versículo 2. Olha o que diz lá. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá. Com mais alguns homens, indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro. E a respeito de Jerusalém, ele estava preocupado. Eles me informaram aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá. Estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Olha só, gente. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei. Eu chorei amargamente. Eu lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. E desabafei. Eu desabafei. Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam agora atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite. Em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, eu confesso. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. Temos errado sobremaneira. Temos agido de forma perversa, corrupta, vergonhosa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos nem respeitado os teus decretos.
e as leis que ordenastes a teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, Senhor, por favor, do que prometestes a teu servo Moisés. Meu Deus, esta palavra, ela chega até nós de uma forma de pedido de socorro. Neemias está aqui pedindo socorro. Socorro, meu Deus. A minha cidade, ela está toda destruída. Jerusalém, suas muralhas estão queimadas, os portões estão quebrados. E Deus precisava de um homem para reconstruir aquilo que foi destruído, para restaurar aquilo que foi quebrado. Ó Deus, Deus está precisando deste homem, Tânia Maria. Deus está precisando deste homem hoje em dia. Deus está precisando de nós. Ele está precisando de você. Ele está precisando. Aleluia. Glória a Deus. Maria José, um grande abraço. O interessante é que Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar o povo espiritualmente. Deus está precisando deste homem. Deus está precisando desta mulher para trazer uma restauração sobre esta nação, sobre o seu bairro, sobre a tua cidade. Ó Jesus amado, glória a Deus. Ele foi usado poderosamente para reconstruir o que estava destruído e quebrado. Aleluia. Podemos entender que o ministério de restauração é de grande importância. Não existe coisa mais sublime quando você trabalha para restaurar a autoestima de alguém, a autoestima de uma família, a autoestima de uma cidade, a autoestima de uma mulher, de uma criança, de um adolescente. Mas é lindo quando Deus usa você para ser usada para restaurar a autoestima de uma igreja, de um dos seus servos, ser usada para restaurar a autoestima de uma igreja. E Deus está procurando. Eis o Senhor a procurar a ovelha que vagar sobre os montes do Altíssimo. Ele está procurando. Oh Deus, que seja eu este homem, que seja você, Maria José e Tânia, esta mulher, que Ele está procurando. Por isso houve um preço a ser pago para a obra ser feita. Nenhuma obra ela é de graça. Nenhuma restauração chega até você de graça. O preço precisa ser pago. Escute-me, é com você que eu estou falando. Nenhuma obra de restauração, ela não chega até você de graça.
Você tem um alto preço para pagar. Neemias então teve que pagar um grande preço. Ele teve que pagar um grande preço. Nada é fácil. Estamos vivendo momentos de pessoas quebradas. Estamos vivendo momentos onde estamos cheios de corações aflitos, almas cansadas e vidas precisando de uma restauração. E Deus está contando com cada um de você que me assiste aí pelo Brasil. Você é importante nesse projeto de Deus. Deus precisa restaurar esta nação e Ele conta com você, Ele conta comigo. Houve um preço a ser pago. Mas nós temos que estar disposto a pagar esse preço, ó Deus. Ó Deus. Entra no nosso coração, Senhor, com o desejo de ser um dos restauradores dos pilhares. Dos pilhares que estão quebrados. Ajuda-nos a ser um desses. Esse é um dos maiores ministérios que nós temos dentro da casa de Deus, e você sabe disso. Você sabe que esse é um dos maiores ministérios na casa de Deus. O ministério da restauração. É um dos maiores ministérios dentro da obra de Deus. Irmão Luiz Carlos, deixa Deus te usar, meu querido. Nada nesta vida se torna de graça e gratuito. Neemias ia ter que pagar um grande preço. Houve um preço a ser pago para a obra ser feita. 5 pilhares para a construção. Você só vai reconstruir um casamento quebrado e destruído. Você só vai reconstruir uma íntima comunhão com Deus. Uma vida de fruto, uma vida de alegria. Quantos estão com os portais quebrados neste momento? O primeiro pilhar que eu quero te falar hoje à tarde é sobre o pilhar do coração quebrantado. Neemias teve que pagar um grande preço. Coração aquebrantado. Assim que Neemias recebe a notícia que os muros de Jerusalém estão queimados, seus portões estão todos destruídos, Neemias, com o coração quebrantado,
ele diz a Deus: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estas foram as palavras que Neemias proferiu no versículo 4. Eu acabei de ouvir as palavras de destruição. Eu assentei no chão e comecei a chorar. Eu lamentei por alguns dias, e por alguns dias eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é o caminho da vitória. O preço precisa ser pago. O preço da oração, o preço da entrega, o preço do lamento, o preço do jejum, o preço da santidade, o preço de estar na brecha, o preço começou a ser pago assim que ele recebeu aquela notícia. Neemias simplesmente disse: eu chorei. Alguns dias estive chorando. O que eu aprendo aqui, vocês que estão me assistindo a live, a primeira coisa, Neemias sentiu a dor do próximo. Você pode até me confortar, porque eu perdi o emprego. Você pode falar umas palavras que me confortam, como o irmão Luiz Carlos de Oliveira me confortou dentro daquele trem do metrô, quando eu estava indo para os recursos humanos da empresa, para entregar as ferramentas da empresa, que eu trabalhei durante 7 anos ali. Mas você tem que sentir a dor do próximo. E a primeira frase que o irmão Luiz falou foi esta: eu estou sentindo a dor que o irmão está sentindo agora neste momento, porque eu também passei por isso. Porque eu também passei por isso. Porque eu também passei por isso. Foi desta forma que Neemias se sentiu. Neemias sentiu a dor do seu povo. Neemias sentiu a dor daquela cidade. Neemias sentiu a tristeza e o lamento de longe. Ele estava em outro país, servindo vinho na mão de um rei, vivendo dentro de um palácio. Neemias estava comendo do melhor, dormindo na melhor cama. Mas Neemias, quando o mensageiro chega e diz: Neemias, nossos portais estão queimados. O pouco que sobreviveram estão passando por necessidade. Estão morrendo de fome. Estão à míngua. Estão clamando por livramento. Ele sentiu a dor do próximo. Olha o que ele diz: ouvindo eu estas palavras, eu assentei-me e chorei. Ele estava compartilhando a dor.
Ele chorava a quilômetros de distância da cidade de Jerusalém, porque ele também fazia parte daquele povo, irmã Tânia Maria. Porque ele fazia parte daquela nação. Ali estava a sua história. Ali estavam suas raízes. Talvez os seus pais estavam lá. Os seus avós talvez estavam lá. Sua descendência estava lá. Neemias, ele sentiu a pobreza deles. Neemias sentiu a dor deles. Neemias sentiu, aleluia, o choro. Ele ouviu de longe aquele choro, aquele pedido por misericórdia. Alguém faça alguma coisa por mim. Neemias ouviu aquela oração de longe, quando o mensageiro chegou e comunicou para ele o que tinha acontecido com os profetas, o que tinha acontecido com os patriarcas, o que tinha acontecido com as mulheres, o que tinha acontecido com as crianças e com os homens ali em Jerusalém. E Neemias, ouvindo estas palavras, ele começa a chorar. Dias e dias e dias e dias. Ele sentiu a dor do próximo. E a palavra que o irmão Luiz toda hora falava comigo era: Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas ele, quando ele sentiu a dor do próximo, Neemias, ele disse: eu não posso ficar aqui parado sem fazer nada. Ele parou de chorar. Não vai resolver nada você ficar chorando ou aquilo que já foi entornado. Não adianta a gente ficar agora blasfemando contra Deus, xingando o nome de Deus. Né, irmã Tânia? Quando fecha uma fonte, Deus faz brotar uma outra fonte. Quando fecha um portal, Ele abre um outro portal. Ele é o Deus que abre janelas no céu para nos dar vitória, para cuidar de nós. Neemias, primeiro, ele sente a dor deles. Segunda coisa que Neemias faz, ele faz a parte dele. Ele sente a dor, ele chora, ele lamenta, ele faz jejum, ele ora, mas ele também faz a parte dele. Aleluia! Eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, buscando uma saída, buscando uma resposta, como dizendo: o que eu posso fazer? Eu sou apenas um jovem que atendo aqui diante do Rei. Aleluia! Glória a Deus! Então quero dizer para você, o primeiro pilar para a reconstrução é um coração quebrantado. Aleluia! Aleluia! O segundo pilar que tem que haver na vida do crente é ele ser humilde. Pessoas humildes. Neemias era uma pessoa humilde, mas isso não fazia dele um fraco. Neemias era um jovem humilde, mas ele era um jovem de ação. E Neemias falou: eu vou fazer alguma coisa.
E ele começa a orar. Lá no versículo 6 ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração que eu estou fazendo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecados que nós temos cometido contra ti também, eu e a minha casa de meu pai temos pecado. Humildade. Neemias fala: eu também pequei. Neemias fala: Tânia, eu também errei. Meu papai também pecou. Minha mamãe também pecou. Ele diz que eu e a minha casa de meu pai também temos pecado. Ser humilde. Ele reconheceu que ele também fazia parte do pacote. Ele reconheceu também que ele fazia parte do pacote de pecado, do pacote de erros, do pacote de transgressão, do pacote de desobediência. Ele sabia que ele também fazia parte. E ele então se colocou no meio da turma. De desobediência, ele sabia que ele também fazia parte. E ele então se colocou no meio da turma. De desobediência, isto chama-se humildade. Neemias estava dizendo a Deus: eu não sou santo. Eu também pequei contra ti. Neemias reconheceu que ele também tinha fraqueza. Neemias reconheceu que ele precisava da presença de Deus. Ele reconhece o seu erro. Ele reconhece que ele errou. Ele errou. Nós erramos. Ele faz confissão. Ele diz: eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele pede perdão pela nação inteira. Ele pede perdão. Nós temos cometido pecado contra ti e eu peço o teu perdão. Também eu e a casa de meu pai que temos pecado. Gente, isto é lindo. Isto é algo tremendo, isto é algo maravilhoso. A reconstrução começa quando você está com o coração quebrantado. A reconstrução começa quando você tem que reconhecer e você reconhece que você pecou e que você errou e que você precisa de restauração. E a desgraça de muita gente é que eles não reconhecem que eles erraram. Eles não reconhecem que eles precisam reconhecer que eles erraram e que eles precisam de perdão. Mas a maioria não faz assim. E outra coisa que eu aprendo aqui na história de Neemias, não é uma life muito grande. O terceiro pilar da construção, da reconstrução, chama-se coração voluntário. Coração voluntário. Você não recebe nada. Você não cobra nada. Você se doa. Você faz uma doação. Você doa o seu tempo. Você doa as suas finanças. Você doa um pouco da sua vida para reconstruir a vida dos outros.
para ajudar a vida dos outros. Quantas histórias nós vemos sobre reconstrução de vida dos outros? Gente, isso é maravilhoso. Né, Tânia? Quando você tem um coração voluntário, você ajuda sem olhar o olho, você ajuda sem olhar a cor da pele, você ajuda sem olhar a raça, você ajuda sem olhar a religião, porque você tem um coração voluntário. E isso está faltando na igreja hoje. Pessoas que tenham corações voluntários. E muita gente não tem. Estamos perdendo nossas origens. Estamos perdendo a nossa vocação. A vocação nossa não é prosperar. A nossa vocação não é ficar comprando terrenos, fazendas, construções grandes. A nossa vocação não é construir grandes templos, mas a nossa vocação é amar os outros. Eu digo a vocês que a lei de Deus, ela estava incompleta. Ela estava incompleta. No primeiro versículo diz que amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Até que Jesus vem pregando o verdadeiro amor, o Abba Pai, o amor ágape de Deus. E Jesus então diz aos seus discípulos: o novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos ameis. Esse é o novo mandamento. Lá nos 10 mandamentos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus fala: eu te dou o novo mandamento, para que vocês possam amar os outros, como se fossem vocês mesmos. Coração voluntário. Era isto que Neemias tinha. E quantas vezes Deus fala com a pessoa: ajuda o pastor Abraão. Tem uma irmã, eu vou falar aqui no Face porque eu sei que ela não tem Face. E ela não vai ouvir eu falando isso, porque eu não vou citar o nome dela. Uma irmã, diz ela que ela chegou à noite na igreja, uma missionária muito abençoada, que ama a gente também de paixão, assim como a Tânia também nos ama. O irmão Luiz nos ama. O amor incalculável, que não dá para você calcular o amor que essas pessoas têm por mim e pela pastora Carmen. Diz ela que o círculo de oração chegou e doou para ela um queijo. Um queijo, daqueles queijos curado, grande, bonito, bem amarelinho. E a minha esposa gosta desses queijos de paixão. E por ser um queijo muito caro, a gente não tem comido bastante dele. A gente às vezes come de 40 dias, ou de 60 dias. Se fosse barato, a gente comprava todo dia, mas não pode. Não tem como. Um queijo daquele custa 60, 90 reais. E esta irmã ganhou esse queijo. É interessante que diz ela que quando chegou em casa, no outro dia de manhã, quando a filha dela, a sobrinha dela, colocou o queijo na mesa para eles tomar o café da manhã, uma voz falou no coração dela: abençoe o pastor Abraão e a pastora Carmen com um queijo desses. Foi desta forma que ela falou no WhatsApp: abençoa o meu filho com queijo desse que você ganhou e mande para ele.
Aí ela perguntou para Carmen, como é que eu vou mandar um queijo daqui de Goiânia, do estado de Goiás para Betim? Aí ela mandou para que a Carmen olhasse o preço do queijo, e tinha tanto tempo que a gente não ia na cidade para olhar preço de queijo. E nós fomos no centro da cidade somente para olhar o preço do queijo. E nós viu lá que dava R$ 55 por aí. 50, 55. Um queijo de 1,5 kg. E ela nos abençoou com esta oferta para comprar o queijo. Isto chama-se coração voluntário. Isto é coração voluntário. Se você não tiver um coração voluntário, você não reconstrói vida de ninguém. Quantas noites frias, quantos dias frios a Tânia saiu da sua casa e foi lá para a praça para distribuir sopa quentinha, marmitex, para os moradores de rua ali na sua região em São Paulo, fazendo um trabalho com alguns irmãos da Igreja Mundial. Diz ela que ela acabou cedendo as suas panelas grandes que ela tinha em casa e ela chegou a dar as panelas para o pastor. Não é por causa de falta de panela, pastor, que o senhor vai deixar de fazer o sopão, de fazer uma comida para os moradores de rua. Eu, além de doar as panelas, eu também vou lá e vou ajudar a fazer as refeições. Oh, glória a Deus! Isto chama-se coração voluntário. Coração voluntário. Coração voluntário. Coração voluntário. Gente, essa é a essência do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. Isto é o pano de fundo do Evangelho. A vitrine do Evangelho é isso. Gente, eu estou falando disso. A igreja precisa disso. Existia isso na igreja de Atos. Que eles vendiam propriedades, vendiam suas casas, vendiam tudo que tinham e depositavam no pé dos apóstolos, e aquilo era distribuído para a comunidade e não havia nenhum necessitado dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você tenha que chegar ao nível de vender sua casa. Não me entenda mal. Eu estou falando que o que está sobre a mesa pode ser dividido com outros que não têm. É disso que eu estou falando. Esse é um dos pilares para a reconstrução. A Joyce Meyer, aquela grande pregadora, diz ela que uma vez ela foi pregar na Inglaterra, na realeza real. Ela foi pregar no estádio lá na Inglaterra, em Londres. E ela estava dentro do seu carro e o motorista da igreja dirigindo o carro. E estava nevando muito naquele dia. Havia muita neve. Estava fazendo muito frio. E ela viu um garotinho, o sinaleiro fechou. O sinaleiro fechou e o motorista parou o carro. E ela viu um garotinho de 7 anos, 7 aninhos. Ele estava parado em frente a uma vitrine de uma loja. E aquele garotinho estava vendo
uma touca, um sapatinho, um par de meia e uma blusa. Ele estava com seu corpinho tremendo de frio, debaixo daquela neve, daquela marquise daquela loja e diante da vitrine, querendo se aquecer com aquilo. Mas era uma criança solitária. Era um órfão. Ninguém por ele. A pastora Joyce, ela falou que ela disse ao motorista: abra a porta do carro para mim. Estaciona o carro ali. O motorista estacionou o carro. A Joyce Meyer, a pastora missionária que prega no mundo inteiro, ela desceu do carro e, comovida com aquela cena de ver o menino diante da vitrine da loja, ela chega e segura na mão do garoto. E o garoto olha para ela, ela fala: ei menino, vamos entrar na loja. O menino entra com a Joyce Meyer dentro da loja. E quando chega dentro da loja, ela fala com a vendedora: pega para mim lá na vitrine aquele conjunto de agasalhos. A blusa, a calça de moletom, o sapatinho, a meia, a luva e a touca. A garota foi lá e pegou tudo que estava na vitrine. E a Joyce disse: traga-me uma água morna e uma bacia, para que eu possa lavar os pés deste menino. E ela pegou. Nonato Raimundo, seja bem-vindo. E a Joyce Meyer pegou a bacia com água morna. E ela disse ao garoto: coloca os seus pés aqui. E os pés do menino estavam sujos. Estava encardido pela poeira do asfalto das ruas de Londres. A Joyce começa a lavar. Ela passa sabão no pé do menino, lava os pés do garoto, enxuga com uma toalha. Ela lava suas mãos, ela passa uma água no rosto do menino. E a Joyce diz à garota: traga-me a blusa, a touca, rápido, o sapatinho. E ela leva o menino para o interior da loja. E ela disse ao garoto: vista esta roupa. O garotinho alegre, o coração do menino está brilhando de alegria. Os olhinhos do menino está cravado naquela mulher de Deus. Aleluia. Estamos aqui para fazer a diferença. Estamos aqui para mudar vidas, para reconstruir futuros, para reconstruir sonhos. Estamos aqui para desfazer a maldição. Aquele garoto coloca a touquinha, coloca luvas, coloca a calcinha de moletom, a calça de moletom, coloca aqueles sapatinhos. Ele coloca as luvinhas. E a Joyce então diz para ele: você quer mais alguma coisa? Ele disse: não, muito obrigado, senhora. E a Joyce disse: vamos sair aqui da loja. Você mora onde? Ele disse: eu não tenho casa. Eu fui abandonado pelos pais, eu fugi do orfanato. Eles me colocaram numa casa de correção, no internato, e eu fugi porque lá é muito ruim. Eu vivo na rua. Ela olhou para aquele garotinho. O Espírito Santo falou no coração da Joyce Meyer: você pode mudar a vida deste menino. Você pode ser o Neemias na vida deste menino. Ela pega o menino pela mão
Quando ela sai da loja com ele, quando ele diz que não tem casa, que não tem para onde ir, ela disse assim: então você vai morar comigo. A partir de hoje eu vou ser a sua mãe. A partir de hoje você vai ter uma família. Eu vou levá-lo para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Reconstruindo vidas. E o garotinho, com o olho brilhando, nasceu uma esperança no coração daquele menino. 7 aninhos. Ele então diz para ela: eu posso te fazer uma pergunta? A Joyce Meyer fala: pode. O que você quer saber? O garotinho, segurando as mãos daquela pregadora do Evangelho, ele pergunta para ela: você é esposa de Deus? Você é esposa de Deus? A Joyce Meyer começa a chorar. E ela fala para aquele garotinho assim: eu sou mais do que isso, meu filho. Eu sou mais do que isso. Eu sou filha dele. Eu sou filha dele e a partir de agora você também é. Coração voluntário, coração voluntário, coração voluntário. Seja bem-vinda, Maria Lúcia da Costa. Neemias 2, versículo 3, ele fala: e disse ao rei: viva o rei para sempre. O rei olha para Neemias e fala: Neemias, o teu olhar, o seu rosto está triste. Neemias, ele diz ao rei: não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros, da sepultura de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas pelo fogo, e pelas portas estão todas consumidas pelo fogo. Olha o testemunho que o irmão Luiz está falando aqui. A última viagem que fiz, Deus falou para mim: leva um sapato. E eu levei. O sapato Deus mostrou para mim que eu teria que dar. E quando eu entreguei, Deus disse: mata a fome e sede dele. Glória a Deus. Fiquei muito feliz. Eu creio, irmão Luiz, que você nem dormiu aquela noite. Nem dormiu aquela noite. Glória a Deus. Coração voluntário. E o rei, quando ele olha para Neemias, ele vê o rosto de Neemias tão triste daquele jeito. O rei então diz a ele: pede-me agora o que você quer, Neemias. O que você quer? Então orei ao Deus dos céus. Você tem que sempre orar, meu irmão. Você tem que sempre orar a Deus primeiro. Até para receber uma bênção, você tem que orar a Deus primeiro. Até para doar alguma coisa para alguma pessoa, você tem que orar a Deus primeiro, irmão Luiz. Está me ouvindo, Tânia Maria? Está me ouvindo, Maria Lúcia da Costa? Irmão Luiz. Quando o rei disse: pede para mim o que você quiser. Eu sou rei, eu posso realizar o teu sonho.
Eu posso te dar o que você quer. Então orei ao Deus do céu. É Deus que dá o caminho. É Deus que mostra a direção. É Deus que aprimora o seu pedido. É Deus que vai fazer o embrulho do presente. Deus usa pessoas para nos abençoar. Nós temos que aprender isso, gente. Então o rei disse para ele: o que você está me pedindo agora? E depois que ele orou a Deus, ele disse: ó rei, isso é do agrado do rei. E se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Gente, que pedido, que pedido, que pedido. Neemias estava dizendo ao rei: eu sou um edificador, eu sou um reconstrutor, eu sou um arquiteto de vidas, eu levanto muralhas, eu reconstruo casas, eu levanto portais. Neemias estava dizendo a Deus: eu quero ir para a cidade onde está a sepultura de meus pais. A cripta está toda queimada. O que eu aprendo aqui, gente, o que eu aprendo aqui, Neemias se coloca à disposição. Neemias, ele se coloca à disposição. Deus está sempre querendo te usar, e de maneira poderosa. Quando Deus falou para aquela irmã: envie um queijo para o pastor Abraão, ela se colocou à disposição. Quando a Joyce, ela vestiu aquele garoto, foi porque Deus deu uma ordem. Você entendeu? E se você falar com Deus: Senhor, eu estou aqui à disposição. Eu estou aqui, Senhor, pronto a servir. Ó Deus, me envie ajudar. Ele se colocou à disposição. Eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar aqui, ó rei, dentro deste palácio, comendo, bebendo, dormindo, numa boa, entregando um vinho na tua taça dourada e sabendo que o sepulcro de meus pais estão queimados, que os portões estão danificados, que os muros estão caídos. Me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Glória a Deus. Deus está procurando edificadores. Deus está procurando gente que edifica, edificadores. Deus está procurando edificadores. Eu espero que tenha edificadores me assistindo nesta tarde. As minhas lives não está tendo muita audiência, está tendo muito pouca gente vendo. Mas eu estou aqui na brecha. Mas eu ainda estou aqui diante do farol. Eu já estou aqui diante da torre de vigia. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Acreditando que a mensagem vai chegar a mais pessoas. Porque o Brasil inteiro poderia ouvir esta mensagem. Ela tem que ir mais longe. Deus está procurando pessoas que se colocam na posição. O quarto pilar da reconstrução. Vocês estão entendendo a live? Eu estou falando sobre 5 pilares da reconstrução. Olha, o terceiro pilar é coração voluntário. Eu quero reprisar a live. O primeiro pilar é coração quebrantado. Neemias 1:4. O segundo pilar, pessoas humildes. Humildade.
Terceiro pilar, coração voluntário. Coração voluntário. Deus está te procurando. Se coloca à disposição. O quarto pilar da reconstrução. O quarto pilar da reconstrução é pessoas de visão. Se eu não fosse uma pessoa de visão, eu não estaria aqui. A minha esposa é uma pessoa de visão. A minha esposa falou comigo: Abraão, o que você está fazendo aqui? Por que você não para de ler a Bíblia um pouco e liga o computador e faz uma live para o Brasil? Sobre isso aí que você está fazendo. Mas eu falei com ela: mas a mensagem não está pronta. Ela falou: não importa, o Espírito Santo te dá a mensagem. Eu falei: querida, mas eu não estou preparado agora, eu vou fazer a live de noite. Ela falou: não. O Espírito Santo está me pedindo para falar com você, fala com ele, manda ele fazer a live agora. Alguém aí precisa ouvir uma mensagem dessa. E se eu não fosse uma pessoa de visão, como ela também é, eu não estaria aqui agora. Pessoas de visão. Deus está procurando gente que é águia e não galinha. Neemias era uma pessoa de visão. Neemias 2, versículo 7 e versículo 8, ele fala assim: disse mais ao rei: se parecer bem ao rei, doa-me cartas para os governadores que estão do outro lado do rio, para que eles me dêem permissão para passar até que chegue a Judá. Tem uma fronteira para atravessar. E ele falou: dá-me cartas, que eu vou atravessar a fronteira, que eu vou atravessar o rio. Você precisa atravessar o rio. A reconstrução precisa ter a travessia do rio. Aleluia! E ele atravessou o rio. Aleluia! E ele falou: me dê carta para atravessar o rio, aos governadores que governam aquela província, aquela região. E me dê também uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei. Neemias ia ter que atravessar a floresta inteira. Mas ele teria que ter uma carta do rei, porque tinha guardiões ali dentro da floresta, que ninguém poderia atravessar aquela floresta, aquela mata, sem ter uma ordem, uma carta, senão eram fuzilados. Ou eles eram mortos à flechada, à espada. Mas ele disse: dá-me também uma carta para Asaf, que é o guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa. Aleluia! Neemias preocupou primeiro com o portal. Ele preocupou primeiro com a entrada. Ele preocupou primeiro com o portal da cidade. Glória a Deus! O que eu aprendo aqui? Se preocupe com a entrada e saída da sua vida. Em nome de Jesus. Ele disse: dá-me madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade. Me dê madeira também para a casa em que eu houver de entrar. E o rei, mais que me depressa, me deu segundo a boa obra de Deus sobre mim. Segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia, a mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vá. Neemias, ele recebe as madeiras daquela floresta. E ele vai com barco cheio, navios cheios de madeira para reconstruir os portais de Jerusalém, os muros de Jerusalém. E ele fala que tudo isto aconteceu porque
segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Aleluia! Recebe a boa mão de Deus aí, Brasil, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos do YouTube, irmãos do Facebook, recebe aí agora, em nome de Jesus. Gente, quem tem visão, vê o que precisa ser feito. Quem tem visão, vê o que precisa ser feito. Neemias viu. Você precisa ver a necessidade dos outros, e não somente a sua. Muitos estão vivendo na área de conforto, Maria Lúcia, mas não conseguem ver a necessidade dos outros. Mas aquele que tem visão do reino, ele vê o que precisa ser feito. Neemias tem visão. Ele é um homem de visão. Ele fala: dá-me cartas para os governadores que estão além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Me dê também madeira para cobrir os portais do paço da casa, para o muro da cidade, e toda a casa que eu entrar. A casa que eu entrar, se tiver com as muralhas quebradas, queimadas, eu vou doar a madeira para eles. Ele falou: foi isso, cada casa que eu entrar, eu vou reconstruir aquela casa. Eu vou reconstruir o telhado. São meus irmãos, é minha família. Eles fazem parte do corpo de Cristo. Irmã Tânia, é assim que Deus trabalha, Tânia. Segunda coisa, o que tem visão, ele está na direção de Deus. Você está entendendo a mensagem? O último pináculo, o último pilar, estou falando sobre os 5 pilares para a reconstrução. O último pilar, glória a Deus, estar na direção de Deus. Este é o último. Neemias, ele sabia que ele estava indo na direção de Deus. Ele diz: e de noite eu me levantei, eu e poucos homens. Você não precisa de muita gente para reconstruir. Eu me lembro quando a Tânia falou: pastor, eu estou num grande projeto aqui em São Paulo, e o pastor, um obreiro aqui da igreja, aqui, ele me convidou para que eu pudesse fazer parte do projeto. Ele está procurando pessoas voluntárias que estão na direção de Deus para fazer o projeto. Mas pastor, quando eu cheguei lá, eu vi tanta pouca gente, muito pouca gente. Estava faltando até cozinheiro, eu até ajudei a fazer a comida. Estava faltando panela, eu até doei algumas panelas que eu tinha lá em casa. Estava faltando dinheiro para comprar carne, você sabe que carne está cara. Mas essa Tânia é uma bênção. E eu acabei comprando a carne também, pastor. Aleluia. Tudo isto é para que os moradores de rua, naquelas noites frias em São Paulo, pudessem ter uma comida para comer. É isso que Neemias falou: e de noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, eu não falei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Pare de falar com os outros o que Deus colocou no teu coração. Isso é só com você e Deus. Olha, e ela está me lembrando aqui também, eu também doei, pastor, um fogão industrial. Olha, o fogão industrial é enorme e é caríssimo também. Mas aquele que está na direção de Deus, aquele que tem visão, para ele não tem preço.
Para Ele não tem preço a reconstrução de almas e de vidas. Não tem preço. Porque tudo que nós temos aqui não é nosso, é para os outros. Jesus era um distribuidor de pão, de peixe, de bênção, de curas, de milagres. Jesus nunca reteve nada para ele era um distribuidor. Ele saía distribuindo bênçãos e curas para todos. Eu não declarei a ninguém o que meu Deus pôs no meu coração para fazer em Jerusalém. Você não precisa se gabar, ficar falando com as pessoas. Eu estou ajudando o pastor Abraão, eu estou ajudando o ministério dele, eu estou ajudando o irmão Luiz Carlos. Eu tenho certeza que o irmão Luiz Carlos não falou para ninguém. Que ele disse que ele doou um sapato para uma pessoa, que ela alimentou aquela pessoa. Eu não preciso fazer isso. Porque quando Deus colocou no coração dele para fazer aquilo, aquilo estava no coração dele e no coração de Deus. E ele ainda fala, olha, e não havia comigo nenhum animal, senão aquele que eu estava montando. Aquele que está na direção de Deus, ele sabe a hora de falar. Ele sabe a hora de falar. Eu não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Você tem que saber a hora que você deve falar. Não fale o seu sonho antes dele acontecer. Não fale da tua vitória antes dela se realizar. A inveja é muito grande. Há muitas orações contrárias contra a gente. Quem está na direção de Deus, ele sabe a hora de falar e faz o que Deus quer. Foi isso que Neemias fez. Deus me pôs no coração para fazer e eu vou fazer. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Esses são os 5 pilares para a reconstrução. E eu paro por aqui. Você aprendeu nesta tarde que o primeiro pilar, ter um coração quebrantado. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sentir a dor do próximo, fazer a sua parte. Segundo pilar para a reconstrução, pessoas humildes. Você precisa ser humilde, reconhecer o seu erro. Terceiro ponto, terceiro pilar para a reconstrução, coração voluntário. Não faça tudo porque alguém mandou você fazer. Não faça se alguém está te pagando. Mas faça porque você tem um coração voluntário. É o que está faltando dentro de nossas igrejas hoje. Nossas igrejas virou um cabide de emprego. A pessoa chega na igreja, já está querendo ter um emprego dentro da igreja e receber dinheiro da obra. O pregador chega na igreja para pregar e quer receber um dinheiro para a pregação. O cantor quer louvar e ele acaba louvando e depois ele pede um dinheiro pelo louvor. A maioria está buscando um lucro dentro da obra de Deus, mas Deus está procurando o coração voluntário. Até o rei colaborou aqui. O rei colaborou aqui. O rei não era israelitas. O rei, ele não tinha nada a ver com a religião de Neemias. O rei não tinha nada a ver com o sepulcro dos pais de Neemias e nem mesmo com a cidade de Jerusalém.
O rei já tinha um grande palácio ali na Síria. Ele não precisava reconstruir uma cidade, mas o rei foi voluntário. O rei disse: Neemias, eu vou te ajudar nesta empreitada. Pode deixar a madeira por minha conta. Pode deixar as cartas para você atravessar a fronteira, para atravessar o rio. Neemias não fez tudo no peito, na coragem, na força dele, não. Tudo ele pediu direção a Deus. E em tudo que ele fazia, a mão de Deus estava com ele. Quarto lugar, quarto pilar, pessoas de visão. Porque quando você tem visão, você sabe o que deve ser feito. E o quinto pilar está na direção de Deus. Se você for pela direção da carne, você não vai conseguir. Saul fez isso e ele acabou morrendo em batalha. Tudo você tem que fazer dentro da visão de Deus. Ter a direção de Deus. Em Provérbios, o grande Salomão, ele escreve dizendo que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas os tais são caminhos da morte lá na frente. Saber a hora de falar. E fazer o que Deus quer. Esta foi a mensagem de hoje à tarde na live. Todos vocês do YouTube, do Face, porque eu vou postar essa mensagem no YouTube agora. Que Deus abençoe vocês de coração. Eu estou passando por um processo na minha vida. Amém? Se você é uma pessoa que depende unicamente de Deus, você sabe o que eu estou falando. Eu dependo unicamente de Deus. Assim como o irmão Luiz também depende unicamente de Deus, a Tânia também, a Maria Lúcia, todos vocês estão me assistindo. Vocês, meus 4 amigos de longa data, que sempre têm me ajudado, têm orado por mim, têm me ajudado com suas ofertas, têm me socorrido. O carinho que a Maria Lúcia da Costa tem comigo vai muito além de palavras. Ela chega a dizer que eu sou o atalaia da vida dela. A irmã Tânia, então, nem se fala. O irmão Luiz Carlos. Vocês que estão me assistindo. Eu entro no ar, vocês estão presentes. Muito obrigado a vocês. Para a gente estar juntos de novo aqui. E eu agradeço a Deus porque o Covid-19 não atacou vocês, não os levaram, não trouxe aflição para a família de vocês, e todos vocês foram protegidos pelo grande poder de Deus. Eu agradeço. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Fátima, lá da cidade da região de Goiás. Mandar um abraço para o irmão Neto em São Paulo. Quero mandar um abraço para a Irmã Maria, lá de Mato Grosso do Sul. Os irmãos lá do YouTube que me assistem quando eu estou lá ao vivo. O irmão Isaac, todos vocês. Então que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos estar orando, irmã Maria Lúcia. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. E que Deus possa continuar nos abençoando. E que nós possamos estar aqui para restaurar vidas. Ser restaurador também. Em nome de Jesus. Até a próxima. Em nome de Jesus.